Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 24. Enquanto os irmãos abram a Bíblia, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta, por favor, não feche. Acompanhe cada capítulo, a cada palavra, a cada versículo. Acompanhe, por favor. Deixe a Bíblia aberta, não feche. Por gentileza. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24. Todos acharam? E diz assim: mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, pelo testemunho da lei e dos profetas, sendo que a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, no mês passado, dia 31 de outubro, a gente completou 507 anos da Reforma Protestante, okay? Onde um homem chamado Martinho Lutero, monge agostiniano, ele estudando essa carta, lendo essa carta, ele compreendeu e entendeu o Evangelho. Mais específico, no capítulo 1, verso 17, ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E uma época, meus irmãos, de densas trevas, onde o catolicismo romano impunha que as pessoas eram salvas pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelo seu suor, onde impunha que você tinha que ser salvo por esmolas, por penitências, por subir escadas de joelhos. O povo estava em densas trevas. E diante disso, diante dessa escuridão, a luz do Evangelho raiou no coração desse homem. Então ele entendeu e compreendeu o Evangelho. Ele foi iluminado pela verdade, o Evangelho de Jesus. Dando então ao início a reforma protestante. Então ele traduziu a Bíblia na língua do povo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o maior benefício da reforma protestante foi a recuperação do Evangelho, o redescobrimento do Evangelho, meus irmãos. Porque o catolicismo, meus irmãos, romano, eles tinham a Bíblia, eles manuseavam a Bíblia, eles possuíam a Bíblia. Tanto é que Martinho Lutero era um teólogo. Ou seja, por mais que seja por métodos estranhos, e por mais que as tradições obscuras do catolicismo influenciavam diretamente na interpretação das Escrituras, isso não muda o fato de que eles tinham a Bíblia, mas não tinham o Evangelho. Isso faz toda a diferença. E é engraçado, meus irmãos, que hoje temos variedades de Bíblias. Hoje temos Bíblia de letra grande, hoje temos Bíblia de letra pequena, hoje tem várias Bíblias de estudo, Bíblia para adolescente, Bíblia para jovem, Bíblia para adulto, Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia de várias cores, de várias capas, Bíblia de várias traduções, na linguagem de hoje. Então, esse dia eu vi uma reportagem que o Brasil é o maior distribuidor de Bíblias do mundo. Mas quantos nesse país são ignorantes a respeito do Evangelho? Quantos nesse país são analfabetos a respeito do Evangelho? Quantos nesse país sabem pouco ou quase nada a respeito do Evangelho? O que você vê nas redes sociais? O Evangelho da prosperidade, da autoajuda, das ciências humanas, o Evangelho coach. E nada do Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Então, minha pergunta nessa noite, não é se as pessoas têm Bíblia em suas mãos, porque ela tem, mas se elas conhecem o verdadeiro Evangelho ou não. Então, minha pergunta nessa noite não é se nas igrejas tem Bíblia, porque tem várias, de várias maneiras, várias traduções, você pode olhar aí. Mas a questão é se essas igrejas pregam o verdadeiro Evangelho ou não. Essa é a questão. Você quer saber se uma igreja é verdadeira? Você quer saber, meus irmãos, se a igreja é genuína, se ela está de pé ou não, como diz Martinho Lutero? Vê se ela pega a justificação pela fé. Vê se ela pega o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, porque o Espírito Santo não vai usar o falso Evangelho para conversão. Pelo contrário, quando o falso Evangelho é pregado, é motivo de razão de maldição. Lembra o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1 de Gálatas?
o verso 8 ele diz: eu mesmo, como anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, a não ser que eu tenho dito, considere anátema, amaldiçoado, eternamente perdido. Se for pregado outro evangelho, se for pregado falso. Então, meus irmãos, quero dizer que nós precisamos ter essa mensagem gravada no nosso coração, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus. Precisamos ter essa mensagem gravada no nosso coração. E foi isso que Martinho Lutero descobriu. Foi isso. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Amém? Amém? Então, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, o principal objetivo dele era explicar o evangelho que ele prega de forma sistemática e detalhada. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo para os crentes de Roma. Mas antes de eu iniciar, meus irmãos, eu quero falar do contexto da qual Paulo estava dizendo nos capítulos anteriores. Primeiro, meus irmãos, o apóstolo Paulo começa defendendo o seu apostolado. Por quê? O apóstolo Paulo era acusado falsamente pelos judeus, que ele era um falso apóstolo, que ele pregava um falso evangelho e que ele plantava igrejas para fim de lucros próprios. Então o apóstolo Paulo, ele defende o seu apostolado, primeiramente, não pensando em si mesmo, não olhando para si mesmo, não olhando para o mensageiro, mas pensando na mensagem. Não pensando no vaso, mas pensando no conteúdo do vaso. Ele estava pensando no Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Meus irmãos, ninguém vai acreditar numa mensagem de uma pessoa quando ela é desacreditada, quando ela é caluniada, quando ela é difamada. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado para então validar a sua mensagem. Ele diz no verso 1, capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o de Deus. Então ele era servo de Cristo, ele era chamado por Deus, não foi ele que se chamou, não foi ele que se auto-titulou, e o evangelho não era dele, era de Deus. Não veio da terra, ela veio do céu. Veio? Então o apóstolo fala que não foi ele que se chamou, foi Deus. Nós vemos isso no capítulo 9 de Atos. Nós vemos isso. Então, agora que o apóstolo defendeu o seu apostolado, ele vai pregar o evangelho que ele prega, vai explicar o que ele prega. Ele diz no capítulo 1, meus irmãos, que os gentios, ou seja, os não-judeus, o restante do mundo, estavam condenados diante de Deus. Porque Deus se revelou na natureza, Deus se revelou no coração. Mas esses homens rechaçaram essa revelação de Deus, se entregando à moralidade e à glória. Então estavam sem desculpa diante de Deus. E no capítulo 2, Paulo fala dos críticos moralistas. Isso inclui tanto os judeus quanto os gentios, que viviam no alto padrão de moralidade. Aqueles que condenavam os gentios do capítulo 1, viviam em moralidade e perversão, mas praticavam as mesmas coisas. Talvez não no mesmo grau, as escondidas, as escuras, as escondidas. Meus irmãos, nós não somos aquilo que falamos, somos aquilo que fazemos. Então, se condenamos as outras pessoas e fazemos as mesmas coisas, estamos condenando a quem? A nós mesmos. Para Deus não existe pecado baixo, pecado médio ou pecado alto. Para Deus, pecado é pecado. Para Deus, pecado é pecado. Então, os críticos moralistas também estão condenados diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala dos gentios, os gentios piores, porque eles eram orgulhosos, prepotentes, arrogantes, supersticiosos, tinham uma falsa segurança da salvação. Eles achavam que só pelo fato de ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, e só pelo fato de receber a lei e terem a lei, eles eram salvos. Eles achavam que só pelo fato de ser circuncidado, não iria para o inferno. Olha o que eles pensavam, eles achavam assim: se um judeu fosse tão perverso, se um judeu fosse tão ruim, tinha que ter um anjo na porta do céu para descircuncidar esse homem, para mandar para o inferno. Olha a superstição que eles tinham. E eles acreditavam também que o homem poderia mostrar mérito diante de Deus pela obediência irrestrita da lei. Meus irmãos, a lei não vem mostrar um meio de salvação, ela vem mostrar a necessidade dela.
E já vou dizer o que significa isso. E eles quebravam também a lei, eles gloriavam a lei, mas eles quebravam a lei, desonrando a Deus e blasfemando o nome de Deus dentro dos gentios. Então, todos, o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão inevitável no verso 23. Olha aí, verso 23. Os gentios, os judeus estavam sem desculpa. Então o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão inevitável. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer gentios, quer críticos moralistas, quer judeus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque. Todos se extraviaram e também fizeram isso. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E nesse todos estão incluídos eu, você e todos nós. Aquela justiça que nós tínhamos em Adão, o advento do pecado, ela se perdeu. Ela foi perdida. Então é impossível, não há nenhuma possibilidade de você se aceite diante de Deus pelos seus méritos e pelos seus esforços. Não há. Isso que eu acabei de falar é do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o verso 20. Essa é a má notícia. Que não há um justo, nem um sequer. Nós precisamos entender isso. Só vamos dar valor às boas novas, e a palavra evangelho no grego, euangelion, significa boas novas. Nós só vamos abraçar o evangelho, as boas novas, agarrando de toda a nossa força, se nós entendermos e compreendermos as más notícias de Deus. Somente assim. Somente assim. Que você não tem justiça própria, que você não tem mérito diante de Deus, pelo seu esforço e pelo seu suor. Mas o apóstolo Paulo continua. E graças a Deus ele continua. Está no texto que nós lemos, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: mas, verso 21, olha aí. Mas agora, até aí, só até aí. Meus irmãos, somente esse trecho tem um significado extraordinário. Esse mais agora. Essa palavra mais agora, essa palavra mais, ela significa um adversativo, ok? Ela faz um contraste de uma situação para outra. Ela faz uma diferença de uma situação para outra. Se o apóstolo Paulo tivesse terminado no capítulo 3, no verso 20, nós não teríamos a mínima esperança. Nós não teríamos a mínima expectativa, confiança, otimismo, perspectiva, certeza. Nós não teríamos a mínima esperança. Se o apóstolo Paulo tivesse terminado aqui, o verso 20, nós poderíamos viver, morrer, e simplesmente esperar o juízo inevitável de Deus. Não teríamos a mínima esperança, a não ser o juízo. Se o apóstolo Paulo tivesse terminado aqui, adiante das trevas da noite, não foi cantado aqui, raiou a luz do amanhecer. O apóstolo Paulo diz: mas agora a redenção, mais agora a salvação, mais agora a propiciação, a libertação, agora a salvação no nosso Redentor, Jesus Cristo. Agora a salvação no Evangelho de Deus, meus irmãos. Mas agora, e louvado seja Deus por esses mais na Bíblia, que tira dessas situações, nos leva para a verdade tão gloriosas, das misericórdias de Deus. É como está lá em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz: nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, que éramos escravos da carne, do mundo e do diabo. Lá no verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor nos amou, quando estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nos deu vida finalmente com Deus. Mas agora há um remédio, mas agora há uma solução, e está em Cristo Jesus. Mas agora. Só esse texto tem um significado extraordinário. Mas o apóstolo Paulo continua. Ele diz assim: mas agora sem lei. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Mas, irmão, a gente tem que entender o contexto para entender o que o apóstolo Paulo está falando. Olha na sua Bíblia. Não deixe de olhar na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia. Qual é o contexto? O verso 19 e verso 20. Olha o que diz aí, ó, verso 19. Olha na sua Bíblia. Vem no capítulo aí. Ele diz assim: olha, sabendo tudo que a lei diz, aos
para que o da bolsa seja fechada e todo mundo seja posto nada sujeito a Deus. Porque pelas obras na lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, como eu disse, a lei não vai mostrar a necessidade de salvação, a lei não vai mostrar um meio de salvação, mas ela vai mostrar a necessidade de um Salvador. A lei tem duas funções. Depois da sua conversão, ela te santifica, mas antes da sua conversão, sabe o que ela faz? Ela te aterroriza, ela te bota medo, ela te humilha, ela te revela os seus pecados. É isso, essa é a função da lei. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, no evangelismo bíblico, como eu falei, para a pessoa dar valor às boas novas, ela precisa entender a amar. No evangelismo, eu aprendi isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, de jovem aqui, com John Wesley, com alguns funcionários, ele fala sobre isso. Quando eu evangelizo, eu falo assim: se você morrer agora, para onde você vai? A certeza que nós temos. E se as pessoas respondem a mesma coisa: eu sou um pecador, mas eu acho que eu não mereço pecar. Tem pessoas piores que eu. Eu digo para ela: então vamos lá, vamos fazer um teste na Bíblia. Você vai ter certeza se você é salvo ou não. Vamos para Êxodo 20, os 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Você sabe que esse mandamento é muito mais abrangente que imagens e esculturas. Tudo aquilo que preenche o seu coração mais do que Deus é um Deus na sua vida. Dinheiro, fama, sucesso, status, posse, carro, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, até você mesmo, o seu egocentrismo, olhando para si mesmo, é um Deus. E as pessoas falam: então somos idólatras. Está vendo? A Bíblia diz que os idólatras não herdarão. Engraçado que esses dias eu estava explicando para o irmão, e eu falei para ele: vamos para o domingo para a igreja? E ele disse: eu não posso. Por quê? Porque tem um estabelecimento da noite. Eu falei: então seu Deus é o seu estabelecimento, é o seu comércio, é o seu lucro, e não Deus. Ele concordou. E a Bíblia diz: não dirás falso testemunho. Já mentiu uma vez? Quem nunca? Então a Bíblia diz que os mentirosos não darão isso. Já matou? Não tem uma mosca. Mas Jesus diz no Sermão do Monte, dando um verdadeiro sentido essa lei, ele diz: se você sentir um desejo no seu coração e por conta do seu irmão, você já é uma homicida. Porque quando os homens veem o ato, Deus vê o quê? O coração. E vou explicando para ele, a lei vou explicando, e chega no final, eu digo para ele: quer ser salvo com os seus méritos? Quer ser salvo com o seu esforço? Cumpra os 10 mandamentos. Desde que você nasceu até a sua morte, sem quebrar nenhum. Tiago 2,10 diz que se você quebrar um ponto da lei, já quebrou todos. A lei ela exige o cumprimento perfeito e contínuo. Está no verso 20. Portanto, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. A lei está dizendo para você assim: está vendo? Esse é o que ele disse para você. Você não consegue ser aceito diante de Deus pelos seus méritos, pelos seus meios. É isso que eu deveria fazer: revelar os meus e os teus pecados, que estão aqui na justiça. Mas quais são os meios de Deus? Está no verso 21. Mas sem lei. O que significa isso? Que Deus não requer que você cumpra alguma regra. Deus não requer que você cumpra um regulamento, algum princípio, algum estatuto, algum mandamento, alguma ordenança, meus irmãos. Deus não quer, meus irmãos, que você precisa cumprir alguma regra, porque nós não conseguimos. Não é aquilo que fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Isso se chama-se graça, favor imerecido, incondicional, ou seja, sem condição. Não é pelos seus méritos, mas apesar dos seus defeitos. Não é pelas suas qualidades, mas apesar dos seus defeitos. Não é pela sua justiça, mas apesar da sua injustiça. Então a salvação de Deus, ela não requer que você cumpra nada, meus irmãos, sem requerimento. É pela sua graça, favor e merecido, sem lei. Sem lei. Essa é a salvação de Deus. O apóstolo Paulo continua, meus irmãos. Essa é a boa notícia. Deus nos salva gratuitamente por sua graça. O apóstolo Paulo continua. Olha o texto, verso 21, meus irmãos. Mas agora sem lei se manifestou a sua justiça, a
A justiça de Deus. Meus irmãos, essa palavra justiça de Deus, ela está no mesmo verso 17 do capítulo 1 de Romanos, onde Martinho Lutero se converteu lendo esse texto. Mas antes da sua conversão, Martinho Lutero, quando ele lia essa palavra, a justiça de Deus, ele tremia, ele suava frio, ele tinha pavor dessa palavra. Por quê? Como eu disse, Martinho Lutero era um monge agostiniano, e ele pagava seus pecados com penitência, subindo estrada de joelho, dando esmolas, fazendo caridades, mas ele via que os seus pecados estavam diante dele, que ele não conseguia extirpar os seus pecados, ele não conseguia retirar o seu pecado. Então chegava à conclusão de que um dia que chegasse o dia do juízo, ele seria inevitavelmente condenado diante de Deus. Essa justiça que Martinho Lutero entendia era a justiça punitiva de Deus, que castigava severamente pecadores e se via como incapaz de alcançar essa justiça. Agora eu te falo para você, se essa justiça de Deus, está no verso 21, for um atributo inerente de Deus, nós temos um problema. Quando eu falo atributo de Deus, é qualidade que Deus tem. Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericordioso, longânimo, é qualidade que Deus tem. Deus também é justo. E se essa justiça for um atributo de Deus, nós temos um problema. Por quê? Se Deus é justo, Ele não pode te perdoar. Se Deus é justo, Ele não pode simplesmente te perdoar. Se Deus é justo, Ele não pode fechar os olhos e dizer para os pecadores entrarem no reino e deixar o seu pecado, varrer o seu pecado debaixo do tapete, fazendo vista grossa aos seus pecados. Ele não pode fazer isso. Se Deus fazer isso, Ele é um Deus injusto. Porque a justiça de Deus demanda que o pecador seja punido, que o transgressor, o criminoso seja punido. Deixa eu dar um exemplo para você, para você sentir na pele o que eu estou dizendo. É um exemplo forte, mas para você entender. Vamos supor que você está chegando na sua casa. Preste atenção, quando você abre a porta, está tudo revirado na sua casa. E os seus familiares estão todos feridos. E infelizmente não sobreviveram. E você é um criminoso no ato. Naquela adrenalina você arruma forças, não sei de onde, mas você então vai lá, luta corpo a corpo com esse criminoso, consegue amarrá-lo, prendê-lo. E quando você vai fazer justiça com a própria mão, você, bom, deixa eu fazer justiça. A justiça há de fazer o quê? Justiça. É isso que nós esperamos. Aí chega o dia do tribunal, você está lá, o juiz está no trono, e o criminoso está na cadeira do réu. E o juiz diz simplesmente assim: bom, eu sou um juiz que eu sou amor. Sou amor. Esse homem, ele é uma vítima da sociedade. Eu sei que ele matou sua família. Eu sei que ele roubou os seus bens. Mas eu simplesmente perdoo. O que você vai dizer desse juiz? Ele é mais corrupto, mais hediondo, mais perverso que o criminoso que acabou de libertar. Você vai sair daquele tribunal furioso, vai postar nas redes sociais: aquele juiz não fez justiça. Aquele juiz não fez justiça. Mas pense comigo, esse criminoso, sabe quem é? É eu e você. Porque pecados, meus irmãos, nós só podemos como crimes. E pecado no grego é hamartia, é errar o alvo. Nós andamos a lei de Deus todos os dias. Então, se Deus é justo, e Ele é justo, Ele vai punir todos os pecados. Todos os pecados. Mas, meus irmãos, Deus não é só justiça. Deus é também amor. Ok? Por um lado, do seu amor, Deus deseja conceder perdão a pecadores. E por lado, pela sua justiça, exige que os pecadores sejam punidos. Então, se Deus perdoa o pecador, o transgressor, como está no capítulo 4 de Coríntios, de Romanos, olha o capítulo 4, verso 5. Do lado daí, meus irmãos. Capítulo 4, verso 5. Se Deus, diz assim, que Deus justifica o ímpio, Deus perdoa o transgressor, Deus perdoa o criminoso. Então, se Deus perdoa o criminoso, Ele tem que fazer de uma forma que ele não manche o seu caráter, que ele não afete a sua justiça.
o injusto sem deixar de ser justo. Como então resolver esse dilema? Como que a justiça de Deus e o seu amor dão as mãos? Como? É que o seu amor, demonstrando seu amor, o próprio Deus se fez carne na pessoa bendita de Jesus e habitou entre nós. Ele foi 100% homem, para mim representar, para ti representar. Ele foi 100% Deus. Ele tinha que ser 100% Deus para cumprir a justiça que ele mesmo requeria. Agora eu e você não conseguimos. Ele tinha que ser 100% Deus para ser um sacrifício infinito e inesgotável em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei. E naquela cruz ele se entregou de forma voluntária. Jesus não foi à cruz porque o Judas o traiu, porque os judeus tiveram inveja, porque Pilatos o condenou, porque os romanos pegaram na cruz. Ele se entregou de forma voluntária. E naquela cruz ele levou os nossos pecados sobre si, nossa sentença. Ali ele teve o desamparo completo do Pai. Ali a ira de Deus vai ser derramada no seu povo, caiu sobre a cabeça do seu próprio filho. Do seu próprio filho. Quando ele diz: Tetelestai, está pago. Pai, a dívida que seu povo tinha para o Senhor, eu paguei. Ele morreu em nosso lugar. Naquele momento, a justiça de Deus é satisfeita e a ira de Deus é aplacada. Então Deus demonstra o amor porque ele enviou o seu filho. E Deus é justo e pode perdoar o pecador porque alguém levou a nossa culpa. Alguém morreu em nosso lugar. Deus simplesmente colocou nossos pecados debaixo do tapete. Ele puniu os nossos pecados em Cristo. Em Cristo. Então com isso ocorre o quê? Preste atenção, por favor. Com isso ocorre a dupla imputação. Você conhece o que é amputar. O que é amputar? Cortar, tirar. Agora, imputar. Agora, imputar é colocar, acreditar na conta dele. Então, com isso, Deus pega a justiça perfeita de Cristo, inesgotável, infinita, e coloca no pecador, e o pecado do pecador, ele joga, lança na cruz de Cristo. Então, quando Deus olha para Cristo, ele vê você, e quando ele olha você, ele vê Cristo. Não há mais nenhuma condenação daqueles que estão em Cristo. É dessa justiça que Paulo está falando. Da justiça de Cristo imputada a nós. Foi isso que Martim Lutero entendeu. Quando ele disse que entendeu isso, os portais da graça abriram o seu coração. Ele entendeu de que justiça o apóstolo Paulo está falando. Da justiça de Deus imputada ao pecador. É dessa justiça que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, se pudermos traduzir aqui de forma mais simples, se você quiser botar com a caneta, poderia dizer assim: mas agora, sem a lei, se manifestou a salvação de Deus. Deus pega o nosso justiça de Cristo, coloca o pecador, e pega o pecador e lança na cruz de Cristo. É disso que o apóstolo fala. É disso que Martim Lutero entendeu. E o apóstolo Paulo continua. Veja no verso 21, meus irmãos. Olha na sua Bíblia, deixa aberto, por favor. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Como eu disse no começo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era acusado falsamente por judeus de pregar um falso evangelho. Os judeus falavam que o evangelho de Paulo foi ele que inventou. Mas o apóstolo está dizendo assim: ó, meus irmãos judeus, o que eu estou pregando está na sua Bíblia. O que eu estou pregando está nas suas escrituras. Olha o verso 21 aí, ó. Quando Paulo diz lei e os profetas, ele está dizendo o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram, a Bíblia diz que Deus não cobriu a sua vergonha com figueiras, e Deus nos cobre com a justiça de Cristo. Quando ele colocou a sentença na serpente, ele diz: virá um dia com o que pisará a sua cabeça, e este ferirá o teu calcanhar. O que Deus estava falando? Quem? Cristo. Na arca de Noé, na arca. Os que estavam dentro da arca estavam salvos. Os que estavam fora pereciam no dilúvio. Quem está em Cristo está salvo, redimido, está fora dele, vão perecer no mar da ira de Deus. O que você acha que apontava quando o homem colocava a cabeça no cordeirinho,
sem culpa, sem mancha, sem mácula, e aquele cordeirinho vai morrer no seu lugar, levando as suas culpas. Para quem você acha que é apontado? Para Cristo, meus irmãos, para Cristo. Então é como se o Antigo Testamento estivesse velado, é como se o Antigo Testamento tivesse símbolos e tipos, é como se o Antigo Testamento tivesse um véu, e atrás desse véu tivesse um objeto. Você só via a silhueta, mas você não conseguia identificar o que era de forma plena. Mas quando Jesus Cristo veio, aquele véu foi retirado. Então você pode ver plenamente como o homem pode ser salvo através de Cristo Jesus. O véu foi retirado. Agora se manifestou de forma clara, objetiva, que até uma criança, que até um adolescente pode entender o Evangelho. É isso que eu posso falar. Agora você pode perguntar para mim: tá bom, Tiago, mas como então eu recebo essa salvação? Como eu recebo essa justiça de Cristo sobre mim? Como que funciona isso? Olha só, meu irmão, está no verso 22. Olha aí, o apóstolo Paulo diz, olha só, meu irmão: sendo que a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Primeiro, para que essa justiça, para que você receba essa justiça, para que você receba essa salvação, meus irmãos, é para todo aquele que nele crer. Somente para os que creem. Mas, eu quero explicar aqui essa palavra crer, porque hoje em dia está completamente banalizado. Banalizado. Tem pessoas que pensam que crer é concordar. Eu concordo que Jesus veio. Eu concordo que Jesus é o Filho de Deus. Mas, irmãos, os demônios não fazem isso. E tremem, e temem, e continuam sendo demônios. Então, eu vou explicar para vocês o que é a fé salvífica. O que é a fé salvador? O que envolve a fé salvífica? Por favor, entenda. Se você não entendeu nada até agora, preste atenção nisso. O que envolve a fé salvadora? O que envolve? Primeiro, a fé salvadora, ela envolve o entendimento, o pensar, a razão. Meus irmãos, fé sem entendimento é superstição, é misticismo, meus irmãos. O que diz em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir de quê? Da palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, entendo. Quando eu ouço o Evangelho e compreendo. Quando você ouve e entende o que está sendo dito nesta noite, que de quem você é, um pecador, miserável, não tem justiça própria diante de Deus, que você merece o juízo e o suplício de Deus, que você pecou contra Ele todos os dias e que ofendeu a sua glória. E quando eu entendo quem Deus é santo, portanto ele abomina o pecado. Abacuque 1,13 diz: o Senhor é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar. Quando entendo também que Deus é santo, quando Deus é justo, todo pecado será punido. Invariavelmente, todo pecado será punido, porque Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o justo e reto juiz. E quando eu entendo, meus irmãos, que Cristo é o grande Salvador, tem muitas pessoas que pensam que para crer e ter fé precisa abandonar a razão, o entendimento, o pensar. Não, você tem que abandonar o seu orgulho, você tem que abandonar os seus méritos, a sua justiça própria. Isso é um trapo de justiça de Deus, porque a fé ela é seguida e precedida por arrependimento. Então, quando eu abandono a minha justiça própria, quando eu abandono meus méritos, que é trapo de justiça, quando eu me arrependo da minha vida, eu tenho vivido, e eu vejo que não há nenhuma salvação em mim mesmo, eu olho para Cristo. Isso é fé salvadora. Isso é fé salvadora. Então, nós temos que entender isso, meus irmãos. Enquanto nós não entendermos e compreendermos isso, o seu coração não estará pronto para a salvação. Não estará. Olha o que Martinho Lutero diz: quando eu olho para mim mesmo, eu não me vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não me vejo como me perder.
cheio de pessoas que pensavam que mereciam o céu. Pessoas arrogantes, religiosas, moralistas, sinceras, mas que nunca se arrependeram, nunca nasceram de novo. Mas ele diz que no céu haverá pessoas que sabiam que mereciam o inferno, que eram pecadoras, miseráveis, imorais, e reconheciam o seu estado, mas se arrependeram e creram em Cristo, e foram salvos, regenerados, transformados. Então nós temos que entender isso, de quem nós somos, de quem Deus é, que Cristo é um grande Salvador. Novamente, se você não entender isso, o seu coração não estará preparado para a salvação. De Charles Haddon Spurgeon. Não estará. Não estará. E segundo, o que é a fé salvadora? Primeiro eu disse que a fé salvadora não é simplesmente concordar. E a fé salvadora também, a fé, ela não é a causa da nossa salvação. A fé é apenas um instrumento dela. A fé não é a causa da salvação, mas o instrumento. Por exemplo, meus irmãos, a fé, ela simplesmente, ela recebe a salvação, a justiça de Deus. É como se fosse um rei entregando um presente para um mendigo, e o mendigo simplesmente estende o seu braço para receber o presente. Nós simplesmente estendemos o braço para receber a salvação. E preste atenção, nem a fé é meritória, porque a fé é dom de Deus, é um dom de Deus. Então a fé é um instrumento para você receber essa dádiva, esse presente. Ela não é a causa da salvação. Se ela fosse a causa da salvação em si, você poderia crer em Buda. Se a causa da salvação é fé apenas, você poderia crer em Buda, Maomé, Hare Krishna. E você é salvo por causa disso? Não. A fé é apenas um instrumento. A questão está não na fé em si, mas no objetivo de como você deposita a sua fé. E esse objetivo é Cristo. É a fé em Cristo que salva. Então, quando dizemos que a salvação é pela fé, a salvação é pela fé e pela fé somente, é a mesma coisa dizer que a salvação é por Cristo e por Cristo somente. Porque nós depositamos a nossa fé em Cristo. Somente em Cristo. Só os Cristo. E terceiro, meus irmãos, fé é confiança. É confiança. Quando você olha para si mesmo, como eu falei, quando você entende isso, quando você vê que é um pecador, que não há mérito algum em você, que não há nenhum fragmento que possa cooperar para a salvação, quando você olha para si mesmo e não vê nenhuma chance de ser salvo, você deposita toda a sua esperança e confiança de salvação no que Cristo fez. O que Cristo fez? Somente aí, meus irmãos, a única esperança de sermos reconciliados por Deus, e aceitos por Deus, é pelos méritos da cruz de Cristo. Somente a cruz eu me apego. Em nada nas minhas mãos eu trago. Somente que você depositar toda a sua confiança e esperança naquilo que Cristo fez, nos méritos de Cristo. Isso é estranho ao mundo. O que o mundo diz? Nunca deposite ovos em muita cesta, sempre um segundo cesto. Nunca tem uma rota única, uma rota de fuga única, você tem que ter outras rotas. Você não pode confiar em só uma rota. Mas o verdadeiro cristão, ele confia na sua salvação única e exclusivamente em Cristo. Totalmente em Cristo. Aquele que Cristo fez. Aquele que Cristo fez. Meus irmãos, se tem um homem nesse mundo que passou nessa terra, que poderia se gloriar, foi o apóstolo Paulo. O homem foi conosco. Se tem um homem nessa terra que poderia se gloriar, foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que era um homem pecador necessitado. E ele diz assim: longe de gloriar em mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Meus irmãos, esse homem foi o maior apóstolo, o maior missionário, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior escritor da Bíblia. Esse homem virou a bacia do Mediterrâneo de ponta para o ar, de pernas para o ar. Deixou Festo, Agripa II, os líderes religiosos doidos. Ele pregava o evangelho para onde ia. Em Efésios,
estava cheio de escuridão, cheio de magia negra, ocultismo. Quando ele pregou o evangelho, as pessoas lançavam os seus livros nas praças públicas para queimar. Estavam fizeram um monte enorme de livros. As pessoas se arrependendo e crendo em Cristo, abandonando a magia negra. Um homem que fez o possível. Ele fez o evangelho entrar dentro do palácio de Nero. Quando ele estava preso em uma prisão domiciliar, ele era preso por um soldado, ele andava. Só que quando ele estava preso, os soldados, o que ele fazia? Ele pregava. Ele pregava. E soldados iam se converter. O evangelho ia se espalhar dentro do palácio. O evangelho é destrutivo, meus irmãos. Indestrutível. Um homem que pegava cadeias. Um homem que pegava liberdade. Um homem que escreveu o fundamento da fé cristã pela inspiração divina. Mas ele disse: longe de mim me confiar nessas coisas. Longe de mim confiar nos meus méritos. Longe de confiar nas minhas boas obras. Mas eu confio única e exclusivamente nos méritos de Cristo, na cruz de Cristo. Porque as boas obras são apenas evidência da sua salvação. Mas a sua única esperança, a única causa dela é Cristo. É Cristo Jesus. É Cristo. Única e exclusivamente. Por quê? O texto 22 continua. Olha para o texto em verso 22. Porque não há diferença. Não há diferença. Não tem ninguém com a justiça perfeita. Não tem ninguém para alcançar méritos de Deus. Então não há diferença se você é jovem, se você é velho. Não há diferença se você é rico ou pobre. Não tem diferença se você é analfabeto ou um doutor. Todos precisam crer e se arrepender. Não faz diferença se tem uma prostituta no vale ou um advogado moralista em cima do topo da montanha. Nenhum dos dois consegue tocar as estrelas. Essa diferença de escala, a diferença é microscópica. Mas ninguém consegue tocar as estrelas. Ninguém. Ninguém consegue alcançar o padrão perfeito que Deus estabeleceu. Porque nós somos imperfeitos. Então é somente pela graça. Mediante. Somente. E o texto continua. Verso 23. Olha aí na sua Bíblia, por favor, não feche. Olha na sua Bíblia. Porque o texto diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez alguém aqui possa dizer, seja olhando para mim e diz assim: Tiago, eu não concordo com o que você está dizendo. Eu sou bom. Não, eu vou ser justo diante de Deus. Deus tem que me aceitar com os meus méritos, com as minhas obras. Deus tem que me aceitar. Mas eu digo: que padrão de bondade você está usando? O que Jesus diz? Bom é quem? Deus. Não é Deus. Preste atenção. Sabe por que você se acha bom? Porque o padrão de bondade que você tem é baixo. Porque às vezes você vê o seu amigo morar no trabalho, que matou a sua esposa, matou os seus filhos, e você ali discute com a sua esposa de vez em quando, né? Raia dos seus filhos, mas você não é tão assim como ele. E você se achar bom, porque o padrão de justiça, de bondade que você tem é baixo. Talvez você pense que você é bom porque você tem um vizinho mentiroso, você na cidade como um mentiroso da cidade, né? Talvez você não minta como ele, né? Não com a frequência dele. E você se acha bom, porque o padrão de bondade que você tem é baixo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quem disse que o padrão é isso? Quem disse? Sabe o que é o padrão de bondade para nós? Para mim e para você? É Deus. Olha o que Jó diz, capítulo 4, verso 17. Não precisa ver. Pode um homem mortal ser mais justo que Deus? Pode um homem mais puro? Pode um homem ser mais puro que o seu Criador? Então, diante de Deus, meus irmãos, diante dessa sociedade, sua justiça são como excrementos, pós, cinzas. E diante do juízo de Deus, se você aparecer com sua justiça própria, tangida, manchada com os seus próprios pecados, meus irmãos, você vai derreter como estátua de cera diante da fornalha e da ira de Deus. E você não tem justiça própria. Você precisa da justiça de outra pessoa, perfeita e infinita, sendo colocada na sua conta. Olha o que
verso 6 vai dizer. Ele diz que as nossas boas obras, preste atenção, ele diz que nossas boas obras, a nossa boa justiça é trapo de imundícia para Deus. Sabe o que é trapo? Eu vou falar as figuras aqui. Trapo de imundícia é um leproso, tem feridas, chagas, e parecia apresentar pelo menos a distância, tinha que dar um linho para cobrir as suas chagas. Só que com o tempo passava, as suas chagas iam passando pelo pano. Então era necessário tirar aquele pano e descartar, ok? Aquele pano cheio de necrose, feridas, pus e excrementos, de tal modo que nem a pessoa conseguia chegar a metros. Esse pano, cheio de excremento, cheio de ferida, é a nossa justiça, é a sua causa. E o texto diz que as nossas boas obras é a nossa justiça. Eu te pergunto, o que não vai ser para Deus, que é santo, as nossas más obras, a nossa injustiça? Se a nossa justiça é tráfico de justiça para Ele, o que vai ser a injustiça? O que vai ser? O que vai ser? Mateus 22, se vocês abrirem, vou falar rapidamente. Jesus conta a parábola de um rei que dá uma festa para o seu filho de casamento. E esse dono dessa festa, esse rei, que representa Deus, ele convida várias pessoas. Mas para essa pessoa entrasse na festa, tinha que ter uma veste nupcial. Ok? Mas existe um homem que entra nessa festa com a própria roupa, ou seja, com a sua própria justiça, manchado e tingido pelo pecado. E o dono da festa, o rei, diz assim, para esse homem que entrou com sua própria justiça, com sua própria roupa, ele diz assim: meu amigo, como você entrou aqui nessa festa, nessas bodas, com a sua veste nupcial, sem a veste nupcial? Como você entrou aqui? Ele disse para os seus servos: amarrar a mão dele, amarrar os seus pés, e lançar nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, no dia do juízo, se você aparecer com a sua justiça própria, com os que é trapos de justiça para Deus, eu vou falar para vocês assim: você apareceu diante de mim sem a justiça perfeita e inesgotável de Cristo. Amarrar a mão dele, amarrar os pés, lançar nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, a nossa única confiança, a nossa única esperança, meus irmãos, para a salvação é Cristo Jesus. Cristo. Por quê? Porque todos e carecem de Deus. Essa palavra carecer dá a ideia que você estivesse mal correndo. Você vai correndo. Quando você vê um ponto de chegada, você tropeça. Quando você tenta levantar, o tempo acabou. O tempo acabou. Estamos em falta com Deus. Estamos aqui nesse padrão perfeito e não conseguimos atingir, não conseguimos cruzar a linha de chegada. Não conseguimos. Mas aí vem novamente a boa notícia, no verso 24. Esses mesmos pecadores que eu estou falando para vocês, esses mesmos pecadores, eles podem ser justificados. Se esses pecadores se arrependam e creem em seus pecados, eles são justificados. No verso 24, meus irmãos, olha aí, estou terminando, é o último versículo. Sendo justificados. Esses mesmos pecadores se arrependeram e creram, eles são justificados. O que essa palavra justificado significa? Essa palavra justificado, meus irmãos, vem do tribunal da época. Então imagina a seguinte ilustração. Tira imaginar a seguinte ilustração. Que no trono está Deus. Você está na cadeira dos réus, como culpado, e você sabe, pelos seus pecados você vai ser julgado. Porque Deus é justo. Mas antes de Deus bater o martelo, é só uma ilustração. Cristo entra no tribunal. Toma o seu lugar de condenado e senta no seu lugar. Toma o seu lugar. Então Deus bate o martelo e diz para Cristo:
considera Cristo como culpado desse lugar. E considera você como inocente, absolvido, perdoado. É isso que a palavra justificação significa, porque a palavra, o contrário da palavra justificação é condenação. É condenação, então fomos absolvidos, perdoados no tribunal de Cristo. Justificado. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a perfeita e inesgotável justiça do seu filho. Não tem como Deus não te amar, não tem como Deus te aceitar, porque a perfeita justiça do seu filho está sobre você. Está sobre você. E Deus te trata como justo. Vai demorar um pouquinho, mas Deus também. Deus te trata como justo. Meus irmãos, então Deus vê você, trata você como justo, embora você não seja. Como assim? Martinho Lutero diz: justo, porém pecador. Deus te trata como justo, mas você ainda vai cair em pecados. Por mais que você não viva a vida não outrora, quando você tinha prazer no pecado, alegria no pecado, agora você luta com os pecados, tem pesar dos pecados. Ok? Mas haverá um dia, isso está aqui, mas haverá um dia que Deus te glorificará e você não vai pecar mais, sendo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele te vê, trata como justo, embora você não seja. Da mesma forma, quando Deus olha para Cristo na cruz, Deus colocou Cristo como culpado, mas Ele não era. Ele não era culpado. Não havia engano na sua boca. Não havia. Deus olha para você. Deus vê a perfeita, infinita, inesgotável justiça de Deus. A justificação também, meus irmãos, é um ato soberano de Deus. Unilateral, só um lado. Monergista, só um trabalho. Por quê? Porque nós já éramos mortos nos nossos pecados. O morto pode trabalhar, o morto pode trabalhar? O morto pode se auto-ressuscitar? Não. Então Deus tem que te dar vida, Deus tem que te conceder fé, Deus tem que te conceder arrependimento. Então Deus te justifica, Deus faz isso em você e imputa os seus pecados em Cristo. Então Deus fez tudo. Na justificação você não participa, você vai cooperar na santificação. Mas na justificação é um ato soberano, exclusivo de quem? De Deus. Ele fez tudo. Você não, isso não te constrange. Isso não mexe com você. Isso não mexe com Deus. E Deus fez isso. Quando a única coisa que nós estávamos fazendo era o quê? Pecar. Pecar. Isso não mexe com você. O texto continua. Gratuitamente por sua graça. Eu estou me terminando aqui, estou terminando. É por sua graça. Não é por mérito seu. A lei ela pode enganar o melhor homem. Melhor homem. Pode ser o homem mais moralista que for. Se coloca a lei para ele, diante dele, expõe a lei, ele vai entender que é um pecador e necessita de um salvador. A lei condena o melhor homem, mas a graça salva o pior de Deus. A graça salva o pior de Deus. Tim Keller, ele diz, preste atenção, ele diz assim: somos muito piores do que pensamos, mas somos muito amados do que poderíamos imaginar. Muito mais amados por Deus. É pela graça. Veja, pela graça. Eu termino aqui quando o apóstolo Paulo diz: pela redenção que é em Cristo Jesus. Lembra que eu disse que Deus, se Deus é justo, não pode perdoar, simplesmente perdoar? Aqui está o valor que foi pago por nós. Foi de graça para nós, mas para Deus custou tudo. A vida do seu único. Ele pagou o preço. Redenção veio da escravatura. Essa palavra veio da escravatura. No século I, o escravo não tinha vontade própria. Ele fazia a vontade do seu senhor. Seu senhor. Ele não tinha vontade própria. Ok? Mas poderia um homem que se afeiçoasse desse escravo e comprá-lo para redimir.
para libertar. E foi isso que Cristo fez comigo. É isso que Cristo fez com você. Com seu santo sangue, precioso, inesgotável. Quando ele estava naquela cruz, Deus meu, por que não foi para nós? Ele estava pagando um preço, a redenção, por mim e por você. Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Por isso que eu sou a versão das pessoas que dizem que você tem tudo, tem carro, tem dinheiro, tem uma família bela, mas só falta uma coisa: Cristo. Como se Cristo fosse uma venda, como se Cristo fosse uma crescente, como se Cristo fosse um bolo na cereja. Mas Cristo não é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Nada. Mas você pode ter nada nessa vida. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Eu queria terminar aqui, meus amigos, com algumas aplicações, 3 aplicações, bem 5 minutinhos, por favor, já passou o tempo. Né? Primeiro, para os crentes que estão aqui nessa noite, que diz que se arrependeram, diz que foram justificados. Meus irmãos, nós temos que passar por um autoexame. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu estava preparando esse sermão. Agora eu faço para você. Você que diz que é justificado, você está sendo santificado? Porque uma coisa está ligada à outra. Quem é justificado vai ser invariavelmente santificado. E quem é santificado um dia será glorificado. O contrário também é verdade. Se eu não fui glorificado é porque eu não fui santificado. Se eu não fui santificado é porque eu não fui justificado. Essa é a tua preocupação hoje. Aquilo que você tinha prazer, hoje você tem nojo, que é o pecado. Você luta contra ele, chora, tem pesar. Aquilo que você tinha prazer, agora você tem nojo, que é o pecado, perdão. Aquilo que você tinha nojo, que era Deus, hoje você ama. Você ama estar em comunhão com Deus. Você tem deleite estar na sua casa. Ou para você estar aqui é um fardo. Ou para você estar aqui não tem alegria. Você ama a Deus, tem deleite em Deus, em comunhão com Ele, está com os irmãos. Você está crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você odeia o pecado. Ama as coisas que Deus ama. E odeia as coisas que Deus odeia. Essa é a sua preocupação. Você está sendo santificado, crescendo em conformidade à imagem de Cristo. E para todos, e para aqueles que estão visitando essa noite, eu faço essa pergunta: o que você está esperando? O que você está esperando? Essa justiça, ela ainda está disponível para você. Ela está disponível para você. Se você se arrepender de todo o seu coração, arrepender da sua vida, da sua justiça própria, confiar plenamente em Cristo, Ele bate no alto do seu martelo: está perdoado, está justificado. E a justificação é um ato de Deus. Ou seja, se Deus te justifica uma vez, Ele te justifica por toda a eternidade. Não há desjustificação. Se Deus te justifica uma vez, Ele te justifica para sempre. E Deus vai trabalhar na sua vida. Ele vai te santificar. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. E naquele dia, quando você ser glorificado, não haverá mais pecado. Não haverá. O Senhor mesmo limpará a lágrima dos seus olhos, onde não haverá pranto, nem morte, nem ranger. Onde não haverá escuridão, porque Cristo é o sol da nossa justiça. Creia nele, Senhor. Se arrependam dos seus pecados. Confie somente em Cristo. Ele é a nossa única esperança. Para finalizar, só uns 25 dias. Para todos nós essa noite. É um culto de missão. Então, vamos pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho da cruz. Para esse negócio de Evangelho coach. Esse Evangelho da prosperidade, meus irmãos. Abandone isso. Vamos pregar o Evangelho bíblico. Esse Evangelho aí da prosperidade, ele é popular. Eu só não posso pregar. Ele é popular. Abre as redes sociais. Tem isso. Mas ele é ineficaz. Porque só o Evangelho da cruz é o poder de Deus da salvação.
todo aquele que nele crê. Amém?